A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a segunda lição do segundo trimestre da EBD, intitulada A Fé de Abrão nas Promessas de Deus, onde aprofundaremos a compreensão da fé de Abrão com uma confiança contínua e amadurecida, evidenciada não apenas em momentos de obediência, mas também nas decisões práticas, nos relacionamentos e na vida devocional. Demonstraremos que, após a experiência no Egito, Abrão entra em uma nova etapa de sua jornada, marcada por restauração espiritual, discernimento e crescimento na dependência de Deus. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. No primeiro tópico, Abrão volta do Egito para Canaã. Veremos que o retorno de Abrão é apresentado como um movimento de reconciliação com Deus. O texto bíblico afirma: "E subiu Abrão do Egito para o sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló." Gênesis 13, 1. Mais do que o deslocamento geográfico, trata-se de um retorno ao centro da vontade divina. E isso se confirma quando o patriarca volta ao lugar do altar, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Gênesis 13, 4. Destacamos que a vida de fé exige retorno constante ao altar, isto é, a comunhão com Deus, especialmente após momentos de falha. A prosperidade de Abrão e Ló gera um conflito inevitável, e houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Gênesis 13, 7. Essa situação evidencia que bênçãos materiais, quando não administradas com sabedoria, podem produzir divisões. Contudo, Abraão demonstra maturidade espiritual ao agir com humildade e espírito conciliador. Ora, não haja contenda entre mim e ti, porque irmãos somos. Gênesis 13, 8. Ele abre mão do direito de escolha, confiando que Deus cumpriria suas promessas, independentemente das circunstâncias visíveis. A escolha de Ló revela uma fé imatura, baseada na aparência e na vantagem imediata. E viu Ló toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, e escolheu Ló para si toda a campina do Jordão. Gênesis 13, 10 e 11. Destacamos que Ló avalia o território apenas por critérios econômicos, ignorando o contexto espiritual. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13, 13. Em contraste, Abrão permanece na terra da promessa, demonstrando confiança no agir soberano de Deus. No segundo tópico, as consequências das escolhas, evidenciaremos o princípio bíblico de que toda decisão gera desdobramentos. A escolha de Abrão, pautada na fé e na renúncia, resulta em renovação das promessas divinas. Levanta agora os teus olhos, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti, e a tua semente para sempre. Gênesis 13, 14 e 15. Deus amplia a visão de Abrão, mostrando que a herança prometida não depende de disputas humanas, mas de fidelidade divina. Já Ló experimenta consequências adversas. Sua aproximação progressiva de Sodoma o expõe a riscos crescentes, culminando em sua captura. Ressaltamos que escolhas baseadas apenas no imediatismo podem conduzir a perdas significativas. Entretanto, a atitude de Abrão revela um caráter de homem de fé. Ao saber da situação de Ló, ele age prontamente. E ouviu Abrão que o seu irmão estava preso, e armou os seus criados, e perseguiu-os até Dan. Gênesis 14, 14. Abrão não apenas resgata Ló, mas demonstra coragem, liderança e senso de responsabilidade familiar. Após essa vitória, Abraão manifesta outro aspecto de sua fé ao reconhecer a soberania divina. Em seu encontro com Malquisedeque, ele entrega o dízimo. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Além disso, recusa os bens do rei de Sodoma. Destacamos, assim, que essa atitude evidencia desprendimento material e confiança plena na provisão divina. No terceiro tópico, os altares erguidos por Abrão é marcada
algo que vamos enfatizar, que é uma vida totalmente marcada por espiritualidade ativa. O altar simboliza comunhão, gratidão e consagração. Abrão é representado e apresentado como alguém que constantemente estabelece marcos espirituais em sua jornada. Em Gênesis 13:18 está escrito: "E Abrão mudou as suas tendas, e foi e habitou nas carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor." Cada altar representa uma experiência com Deus. Destacamos, inclusive, que a construção de altares revela disciplina espiritual e prioridade na adoração. O altar em Hebrom simboliza a estabilidade e permanência na presença de Deus, enquanto o altar em Moriá, associado posteriormente ao sacrifício de Isaac, representa o ápice da fé, onde Abrão demonstra total entrega e confiança no Senhor. Assim, a vida de Abrão é estruturada em torno da adoração e não apenas das circunstâncias externas. Concluímos destacando que a lição evidencia que a fé de Abrão nas promessas de Deus é prática, relacional e progressiva. Ela se manifesta em atitudes concretas, na maneira de lidar com conflitos, nas escolhas feitas diante de oportunidades, no cuidado com o próximo e na manutenção da comunhão com Deus. Mesmo diante de desafios e falhas, Abrão permanece alinhado com o propósito divino. Por fim, afirmamos que a verdadeira fé não se apoia em vantagens imediatas, mas na certeza de que Deus cumpre suas promessas no tempo certo. A vida de Abrão ensina que confiar em Deus implica abrir mão de direitos, agir com generosidade, resistir às tentações do materialismo e cultivar uma vida constante de adoração. Assim, ele se torna um modelo de uma fé madura, que cresce por meio das experiências e se firma na fidelidade imutável ao Senhor. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa segunda lição do segundo trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, comentar, curtir, compartilhar e se inscrever para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.